Meu amigo Elifran, bom dia, né, a você. Desde já, lhe agradecendo pelo espaço que você abriu hoje, né, aqui para a equipe, para a rede de proteção do nosso município, né, a gente que é do Conselho Tutelar, está aqui nossa amiga Laci, faz parte do CRAS, Kênio, doutora Raíssa e doutora Ilka, como é a equipe do CREAS. E um bom dia a aos meus colegas de trabalho, Henrique, Mariana, Karina, nossa amiga Paulinha, que está lá no conselho também nos ouvindo, e um bom dia a todos os seus ouvintes. Ricardo, para a gente começar a falar, vamos falar um pouquinho sobre o 18 de maio, não é isso? Que é uma data que todos os anos é uma data que é comemorativa, sim, porque é o dia da luta contra o abuso sexual contra crianças e adolescentes, não é isso? E eu quero que você fale para os ouvintes o que o Conselho Tutelar vem fazendo, o que o Conselho Tutelar vem fazendo de prevenção para que isso não venha acontecer e para orientar também as pessoas com relação a isso aí. Então, meu amigo Elifran, o trabalho do Conselho Tutelar, como você bem disse, né, é um trabalho sigiloso. Muitas pessoas ficam até nos param no meio da rua para poder saber se o porque o conselho não está atuando. Eu digo, pessoal, aí a gente explica, né? Mas assim, a respeito do 18 de maio, isso é uma data que é como eu disse segunda-feira passada, no dia 18, onde a gente fez a caminhada, tivemos um público muito bom de alunos, professores, a direção das escolas que estiveram presentes com a gente. E eu disse que não é uma data boa de se lembrar, né? Porque no dia 18 de maio do ano de 1973, me corrija aí, Laci, se eu estiver errado, está correto. A menina no estado do Espírito Santo, Araceli, de 8 anos de idade, essa menina foi sequestrada, essa menina foi violentada, sofreu todos os tipos de abuso e violência que vocês possam imaginar, né? E assim, a gente está não só no 18 de maio, mas durante o ano, sempre nas escolas, né? Sempre que a gente pode estar com os alunos da rede aqui do município, tanto as escolas municipais como as estaduais. Nós, nós que fazemos a rede de proteção, CRAS, CREAS, sempre que a gente pode, a gente é convidado, estamos aí na escola, prevenindo, fazendo aquele trabalho, como você bem sabe, que é de orientação a essa questão. Tanto que no nosso município, lógico que a gente não vai relatar nomes, mas mesmo com todo o trabalho da rede de proteção, você sabe que não é só aqui essa equipe da assistência, né? Não é só conselho, não é só CRAS, não é só CREAS. Temos também a área da saúde, como também a área da educação. E muitas vezes, Ricardo, a gente precisamos até da polícia militar, né? Isso, em certos Exatamente. casos, no meu tempo, a gente às vezes precisava, né? É, Ricardo, exato, a gente precisa. aproveite também aí, rapaz, que a gente esqueceu, falar no nome da galera que tá marcando presença, né? A turma aí, a Sim, presença aqui de. sim. Fala aí pra É gente aí. como eu acho que no começo eu falei, mas vou falar novamente. Estamos aqui com nossa amiga Laci, assistente social do CRAS, que já está aí no nosso município de Nazarezinho há alguns anos, Essa eu né? conheço. Temos nosso amigo Kênio, que está como educador social lá da equipe do CREAS. Doutora Raíssa, a assessora jurídica também que faz parte do CREAS. E doutora Ilka, também advogada e é agora coordenadora daquela equipe do CREAS. Muito bem, Ricardo. Ricardo, você já concluiu aí o seu. Pode concluir o seu que Então, falou. Elifran, como a gente vinha dizendo, como eu vinha relatando, né? A gente está sempre nesse trabalho de prevenção, sempre nas escolas. E, assim, mesmo com esse trabalho de prevenção, acho que meus colegas aqui também irão relatar, no nosso município, a gente sabe, é um município, né, pequeno, acho que hoje passa de 8 mil habitantes.
nós temos acompanhado pela rede de proteção 4 casos. Então, mesmo com todo o trabalho de orientação, a gente nota que isso ainda é uma luta diária, Elifran, uma luta que não é só o 18 de maio, não só se restringe ali ao 18 de maio, mas a gente vê que tem que ser uma luta diária, sabe, e contínua, porque é preocupante isso. A questão da pessoa, de um vizinho, de um primo, de uma irmã, não sei, de chegar até a rede de proteção, se não quer fazer a denúncia até a gente pessoalmente, tem uns canais, né, como o Disque 100, né, isso é, pessoal, Disque 100, onde você pode fazer a denúncia. E como eu costumo sempre dizer, você não se calar, você fazer a denúncia, porque você pode estar protegendo, salvando uma vida. Né? Ricardo, não sei se mudou com os tempos, já faz 10 anos, né, que eu saí do conselho, mas a falta de conhecimento da população de o que era o conselho, que trabalhava muito com o trabalho da gente. Porque a gente, eu mesmo já fui parado, Kenio, eu já fui parado por um senhor denunciar porque estava soltando gatos na casa dele. Eu já fui parado por isso. Você é do conselho de dela só, amigo. Rapaz, vocês têm uma providência, quer dizer, a falta de conhecimento, né? Não sabia o que era o papel do conselho tutelar. E outros casos que já acontecia de gente ligar porque estava acontecendo uma briga. As pessoas, às vezes, não sei se era também que meu companheiro de trabalho, se for ver esse vídeo também, meu amigo Neinha, não sei se era porque ele passava para a população que o conselheiro tutelar era policial. Eu sei que a gente sofreu no começo, viu, Lacindo, nesse tempo aí, que as pessoas, todo problema que acontecia, conselho tutelar. Mas eu acho que com o tempo já mudou, né, Ricardo? Exatamente, Alifran. A gente, ainda, na época, no colegiado passado, estava com meu amigo Zé Lira, Diana, Edna, né? Logo no começo é Dilza. E teve também os demais que vieram assumir, que é Adriano e Sorato. A gente também passou ainda esse período aí de qualquer briga entre casal, ligava, o conselho tem como vir aqui, sabe, prestar uma orientação à minha esposa, ao meu esposo, assim. A gente recebia bastante. Mas graças a Deus hoje, né, com o trabalho que a gente vem fazendo nas escolas, em reuniões também de pais e responsáveis, a gente tem sempre relatado qual o papel do conselho tutelar, né? E do que a gente pode atuar e do que a gente deve orientá-los, encaminhá-los para onde prosseguir com aquela denúncia que eles venham a fazer. Ricardo, aqui no município de Nazarezinho, quais são as negligências que mais acontecem? Você pode citar, por exemplo, as denúncias mais graves? Elifran, nós temos, né, como eu bem já relatei, temos esses 4 casos hoje, acompanhados pela rede de proteção, né? Mas acho que um caso de mais questão de negligência é a questão hoje, é a questão me fugiu a palavra agora, me perdoe, é a questão da evasão escolar. Evasão escolar. Hoje sabe, é num nível muito alto. É tanto que todo lugar. O ano passado, a gente, enquanto Conselho Tutelar, e hoje temos a equipe também do Buscativa, né, a gente recebeu uma lista com 59 alunos em evasão escolar dentro de um mês. Então, eu acho que hoje essa é a demanda maior do Conselho, a questão da... E se não fosse os programas social, é triste dizer, mas se não fosse os programas social, talvez o negócio estava mais feio ainda, viu? Estava mais preocupante. Eu trabalho lá no Jardim Brasília e a gente escuta muito, né, Laci? Eu escuto muito. Sempre tem mãe que chega lá e solta um menino e diz assim: você vai estudar, senão não corta meu Bolsa Família, eu tô lascada. Quer dizer, a gente percebe isso, elas mesmo falam, né? Então, se não fosse os programas sociais, talvez era pior, viu, amigo? Era bastante pior, viu, Elifran? Muito pior. E assim, a gente quando está em orientação, como estamos, a gente está em visita ali, domiciliar, né? Que a gente faz pela questão da evasão escolar, já que a mãe tem colocado isso, né? E se você não for para a escola, eu pergunto, meu Bolsa Família.
E a gente tenta orientar de outra forma, É verdade. né? Explicando que aquela renda que a mãe recebe do Bolsa Família vai servir até para aquela criança, para aquele adolescente. A gente aborda de outra forma, não é porque não vou perder o Bolsa Família, que é sempre assim, É né? verdade. Sempre assim. E a gente tenta mostrar de outra forma, de que aquele dinheiro que ela recebe daquele benefício é revertido para ele, é para suprir Só as que necessidades daquela criança e daquele adolescente. Só que isso aí também a gente não vai. Isso é um caso à parte, né? Não vai generalizar, né? Não, lógico. Muitas mães, ainda bem que a maioria, né, assim, coloca o menino para a escola porque sabe que é para garantir o futuro dele. Exatamente. Ricardo, a gente vai conversar também com a Ci, com as meninas aqui do CRES, quem se quiser participar aqui vai ficar à vontade. Então eu quero que você deixe aí algo mais que você queria acrescentar com relação ao conceito tutelar. Elifran, só isso. Agradeço novamente a participação e, assim, deixar para a população que tenta entender aqui o nosso trabalho enquanto conselho. Mais uma vez, é um trabalho, pessoal, sigiloso. A gente luta com casos de negligência, casos de como hoje a gente está aqui comentando, casos de abuso e exploração. Isso que não pode ser exposto, né? É verdade. Devido ser criança, ser adolescente, a gente não vai expor isso diante da sociedade. E o demais é isso. Ricardo, antes de você concluir, a melhor forma ainda de vocês trabalhar com denúncia pode ser no número do conceito tutelar ou de 100, ou tanto faz? Hoje a gente tem, né, um telefone institucional do Conselho, onde é divulgado, né, no Instagram lá do Conselho, no WhatsApp. Para quem queira também anotar, já vou deixar aqui, que é o 83 987 37 15 12. Esse é o número do Conselho Tutelar. Qualquer denúncia que tiver, pode entrar em contato com a gente por lá. E como também no Disque 100. Certo, Elifran, muito obrigado mais uma vez. Valeu, agradecido amigo pelo espaço. Tenham todos um bom dia. Valeu, meu amigo Ricardo. Convidar também agora a nossa amiga Laci para bater um papo com a gente aqui também, né? Passar algumas informações para os ouvintes e para as pessoas que irão assistir esse vídeo. Daqui a pouquinho vai estar disponível lá no YouTube. Pode ajustar o microfone perto de você aí, amiga, e trazer o seu bom dia aos ouvintes. Bom dia, Elifran. Bom dia aos colegas de trabalho que estão aqui conosco. Ricardo, do Conselho Tutelar, Ilka, Raíssa e Kênio. Agradecer pelo convite de estar aqui pela primeira vez no seu programa. Há muito tempo você já vinha me fazendo esse convite e eu nunca tinha tido a oportunidade, mas hoje estou aqui para falar um pouco do trabalho do CRAS daqui de Nazarezinho. Laci, é um prazer também estar te recebendo aqui, porque além de sempre te admirar como uma grande profissional aqui no município, Obrigada. A gente também já trabalhamos junto, né, na Escola Degma Lúcia. E conheço também sua irmã que faz parte ainda da escola lá, né? Faz. Então eu considero você como uma amiga. E muito prazer lhe receber nesse momento aqui. E a gente falar um pouquinho sobre o CRAS. Passa pra gente aí, Laci, porque as pessoas também têm essa dúvida, sabia? Tem. As pessoas até confundem CREAS com CRAS, né? Então, fala numa linguagem popular. O programa CRAS, onde é que ele entra em uma situação familiar? O CRAS é a porta de entrada da assistência social, onde as pessoas procuram o CRAS para resolver ou tentar resolver um problema de vulnerabilidade que esteja passando no momento. Vão lá no CRAS, e lá no CRAS é atendido pela equipe do CRAS, assistente social, psicólogo e a coordenadora, que também tem que ter um nível superior em uma dessas áreas, ou da psicologia, ou da educação, que é da pedagogia, ou mesmo como assistente social. E lá eles se sentem acolhidos para dizer o problema que esteja passando no momento. E, na maioria das vezes,
é justamente problemas que envolvem a questão da vulnerabilidade financeira, onde muitas das vezes a gente sabe que nosso município ainda tem muitas pessoas que dependem unicamente do Bolsa Família e que não dá para suprir as necessidades de uma casa. Então, eles vão lá solicitar uma ajuda através dos benefícios que existem dentro da política de proteção da assistência social, que são os benefícios chamados benefícios eventuais, que é a cesta básica, o auxílio aluguel, o auxílio funeral, auxílio de vulnerabilidade temporária, porque às vezes a pessoa, mesmo tendo alguém em casa que tem uma renda, mas se você não se planejar, muitas vezes aquela renda não dá para suprir a necessidade da família, então recorre a esse benefício para ajudar nesse momento. E o CRAS atende essa demanda a essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Laci, em qual momento o CRAS é parceiro do Conselho Tutelar? Em qual situação? O CRAS é parceiro do Conselho Tutelar em situações justamente dessas que eu estou lhe dizendo, de vulnerabilidade. Por exemplo, o Conselho Tutelar é acionado para poder resolver uma demanda familiar onde a criança está tendo a evasão escolar. E quando eles vão lá fazer a visita, eles percebem que a família também está tendo outros direitos violados, tipo uma alimentação que possa suprir a necessidade da família. E eles repassam para o CRAS, e o CRAS, através da assistente social do psicólogo, faz a visita, a gente detecta essa necessidade e, através desses auxílios, a gente passa a acompanhar essa família no programa chamado PAIF, que é justamente o Programa de Integral à Família. E eles passam a ser acompanhados durante 6 meses, aí sempre o CRAS dando uma ajuda, tanto a ajuda psicológica como a ajuda social e também, através desses auxílios, uma ajuda financeira. Laci, já está com o quê? Quantos anos você trabalha aqui em Nazarezinho? 15 anos, vai fazer 16 agora em dezembro. Já dá para você dizer para a gente qual a maior dificuldade em trabalhar, qual a maior dificuldade que o CRAS encontra numa cidade como Nazarezinho? Pronto. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra é justamente no momento da abordagem familiar. E também quando vamos realizar a visita. No CRAS existe alguns automóveis, mas devido à demanda da maternidade, da saúde, esses carros geralmente é emprestado para a Secretaria de Saúde e a gente tem essa dificuldade de realizar essas visitas a contento. Realizamos, não deixamos de realizar, mas a gente muitas vezes tem um pouco de dificuldade porque os carros são muitas vezes ocupados em outras demandas mais urgentes. Muito bem. Outra pergunta, Laci, quando se fala em CRAS, CRES, muita gente, às vezes, que já aconteceu comigo, de me passar pela cabeça que só quem precisa é as pessoas carentes. Esses programas também podem oferecer algum benefício para outras pessoas que também, pode ser até uma renda financeira melhor. Elifran, inclusive, nosso município, eu digo nosso porque eu já me sinto daqui, acolhida pelo povo de Nazarezinho. Muitas das vezes, inclusive, quem mais tem procurado a ajuda do CRAS são justamente famílias que alguém tem uma renda em casa, mas que, infelizmente, essa renda está comprometida com algum empréstimo, com muita medicação, paga muita medicação porque se trata de pessoas idosas, e vai lá e procura o CRAS para solicitar uma ajuda, e muitas das vezes eu fico de mãos atadas. Por quê?
porque o benefício ele só garante essas ajudas para quem não tem renda, a não ser a renda do Bolsa Família. Mesmo assim, a gente não deixa de acolher, não deixa de orientar e procurar outros meios, através das políticas públicas, de ajudar aquela família. Laci, antigamente, eu acredito que até no tempo que eu era do Conselho Tutelar, ou antes, existia o Conselho do Idoso. Hoje, quem é responsável para você, por exemplo, você precisa fazer uma denúncia? É o CREAS ou o CRAS? É o CREAS, mas existe o Conselho do Idoso. Ainda, né? Existe. Inclusive, a presidenta é uma assistente social também, Fernanda Varelo, e ela acolhe essas pessoas, faz a denúncia, porque eu passei muito tempo, inclusive, à frente do Conselho do Idoso, então muitas pessoas ainda me procuram, mas aí eu repasso para ela, e quando ela vê que sozinha não tem como resolver, ela encaminha o caso para o CREAS, né, porque geralmente o Conselho do Idoso ele é procurado quando os direitos do idoso já está sendo violado. Então, direitos violados já é com o CREAS. Mas não deixamos de trabalhar em parceria, CRAS e CREAS. E muitas das vezes, até o próprio Ministério Público, ele ainda tem essa dúvida eles geralmente mandam os mesmos casos para o CRAS, manda para o CREAS. E quando eu vejo, não é caso de CRAS, é caso de CREAS, mas mesmo assim a gente trabalha em parceria, realizamos a visita e muitas das vezes fazemos um relatório conjunto, porque se trata de uma mesma realidade. Eu acredito, Laci, assim como um cidadão comum, eu acredito que não só aqui em Nazarezinho, como em outras cidades, é quase que comparada às negligências com os idosos, igual com as crianças. Porque a gente sabe de muitas das coisas, né? Muitos idosos que são maltratados, né? Idosos que fica as pessoas usando o benefício deles para uso próprio, né? Então eu acho muito importante o Conselho do Idoso. O pessoal do CREAS pode até se deter mais nesse assunto, mas aqui em Nazarezinho, as maiores demandas, justamente com relação ao idoso, é o dinheiro sendo mal empregado e o idoso sendo negligenciado nessa questão. Porque ele que trabalhou, a aposentadoria é dele, mas muitas das vezes as famílias é quem está usufruindo, aí fazem empréstimo. Como eu lhe disse também, muitas das vezes o dinheiro, a maioria está sendo empregado em medicação, então ele passa por esse problema e vem buscar ajuda no CRAS justamente por isso, porque alegam que a aposentadoria dele não está sendo suficiente para poder ele ter pelo menos uma vida mais digna. Certo. Se eu deixo algo que você queira também acrescentar com relação ao CRAS, ao programa, certo? A importância que tem para a cidade. E em seguida eu já convido o pessoal do CREAS. Pronto. Sim, já deixo o convite a você também, para você voltar outra vez aqui, para a gente fazer um programa inteirinho. A gente podia até fazer depois, um dia com o CREAS, outro com o Conselho, outro com o CRAS, tá bom? Pronto. Eu estendo o convite a vocês todos, viu? Fique à vontade para você agendar. Porque aqui, como vocês sabem, gente, aqui foi um programa extra, que eu trabalho só no sábado, mas como a gente não tinha horário no sábado, eu combinei com o Ricardo para a gente vir na quarta-feira, certo? Pronto, eu agradeço e quando você tiver marcado, pode nos convidar, estaremos aqui. Só para finalizar, eu digo já a você que o CRAS, ele tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes e idosos. E muito frequentes, antigamente era a maior dificuldade da gente formar esses grupos, e hoje não, devido ao bom trabalho desenvolvido por toda a equipe do CRAS, hoje é muito procurado, tanto pelas crianças, como pelos adolescentes, como do idoso. E do idoso a gente tem mais um pouco de dificuldade pelo fato de eles procurarem tanto, a demanda ser tão grande, e a gente ter que dizer, olha, infelizmente, só tem vaga no CRAS, só abre vaga para outro idoso quando um falece, e ninguém quer. Né? Ninguém quer morrer para dar a vaga para outro,
poder participar de um programa tão importante para o nosso município, quanto é o acolhimento que a gente tem aos idosos. E eu já toda ouvi muitos quinta-feira. elogios, viu? Já ouvi muitos elogios com relação a esse programa aí. Pronto. Abraçar aqui Lindalf, tá aqui com a gente, Edinho lá do Logradouro, Galeguinho Pires, também minha amiga Marlene Gonçalves, dizer que esse programa vai estar daqui a pouquinho disponível lá no YouTube, para quem não vai ter tempo de assistir, que é um pouquinho cedo, né? Às vezes as pessoas só entram lá para 10 horas. A gente vai deixar o vídeo disponível lá no YouTube. Vamos só ouvir um áudio que Marlene Gonçalves mandou para mim aqui, não sei se tem a ver com o assunto, mas vamos ouvir ela. Bom dia, Livre Moral. Bom dia, grupo do CRAS, do CRES e da Conselho Tutelar. Quero falar que eu admiro muito o trabalho deles. Eles fazem um excelente trabalho. Que Deus abençoe eles, que eles continuem aqui nesse mundo fazendo esse trabalho maravilhoso que eles fazem. Principalmente o Conselho Tutelar, tá? Um ótimo dia para vocês. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Um abraço para todos. Livre Moral, um bom programa para você. Marlene Gonçalves, muito obrigado, Marlene, pela sua participação. Então é isso, Laci. Só agradecer a você também por estar aqui conosco nessa manhã. Viu? Agradecer novamente pelo convite e dizer a você da importância da divulgação do trabalho desenvolvido no CRAS aqui na cidade de Nazarezinho. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente agora vai conversar aqui com o pessoal do CRES, né? Vamos convidar aqui Raíssa e também Ilka. Por favor, Ricardo, bota uma cadeira, eu acho que dá para ficar as duas aí pode ser o outro. Pode ser esse. Oh. Mas será que vai ficar baixo, será? Bota a cadeira, é melhor, não? Cadeira. Ao vivo é assim, né? Beleza, gente. Dando sequência aqui ao nosso podcast, não é isso? Nessa manhã de quarta-feira. Hoje é o dia 27 de maio de 2026. Dando sequência aqui, trazer o bom dia de Raíssa, que ela é assessora jurídica do CREAS. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Elifran. Bom dia aos meus colegas que estão aqui presentes. Eu me chamo Raíssa Dantas, eu sou assessora jurídica do CREAS. A gente agradece, né, de antemão a oportunidade de vir aqui, né, externalizar para toda a população o nosso trabalho, né, a nossa rede de apoio, né, da assistência social municipal e tratar, né, do assunto, falar um pouquinho para a população mesmo ter conhecimento, porque a informação ela também é uma forma de prevenção, né, da prevenção das violações de direitos. E a gente agradece a oportunidade, né, de comparecer hoje aqui à rádio, né, o programa especial, para repassar para toda a população informações importantes. Trazer também um bom dia aqui de Ilka, não é isso? Ela também é assessoria... Bom dia, estou como coordenadora. Coordenadora. Isso. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, agradecemos também o convite. Então, para a gente começar aqui, a gente vai, como eu fiz para lá a pergunta, para as pessoas às vezes que confundem, vocês fiquem à vontade, qualquer uma das duas, para responder, na verdade, o que é o CREAS, qual o papel do CREAS? Elifran, realmente existe muito essa dúvida por parte da população, né, dos usuários do serviço, entre o CRAS e o CREAS, né? O CRAS, como o Laci bem explicou, trata ali de uma parte preventiva, né? Antes de acontecer alguma violação do direito, o CRAS age. Já o CREAS, por sua vez, o CREAS significa, a sigla CREAS significa Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, nós atuamos quando já ocorre a violação do direito, né? Violação do direito essa que pode ocorrer de várias maneiras. Então, a gente já atende aquela pessoa, aquele usuário do serviço, como é conhecido, quando ela já está no papel de vítima, né? Ela já é uma pessoa que
suportou uma violação, é uma pessoa que está no momento de vulnerabilidade. Então, a nossa atuação é nesse momento, né? Aconteceu a violação do direito, a gente, enquanto equipe, a gente acolhe, a gente recepciona, a gente faz a escuta especializada e a gente trabalha com a rede de apoio da assistência social, fazendo os encaminhamentos devidos. A gente recebe as demandas de forma espontânea, mas a gente também tem a articulação em rede, né? Tanto na rede municipal da assistência social, como a gente também tem a atuação diretamente com os órgãos do Ministério Público e da Justiça, né? Então, muitas vezes, casos vêm para a gente, né? A gente trabalha esses casos através dessas demandas, né? Do Judiciário, do Ministério Público e também da demanda espontânea. Então, o CREAS, em resumo, é isso, né? Um órgão da assistência social que atua quando já ocorreu a violação do direito. Então, por muitas vezes, acaba que a gente não pode divulgar. Os dados são extremamente sigilosos. Como trata-se, né, de violação de direito, a gente não pode divulgar quem é o usuário. A gente pode, sim, divulgar o quantitativo, que é o que a gente faz através das nossas redes sociais. A gente tem um Instagram do CREAS e a gente até divulga. Mais à frente a gente vai citar, né, esse quantitativo de pessoas, de casos acompanhados, mas só para que vocês entendam é isso. A diferença entre o CRAS e o CREAS é basicamente que o CRAS trabalha com a prevenção e o CREAS, de certa forma, já trabalha ali remediando a situação, tentando contornar, né, depois de que ocorre essa violação do direito. As denúncias que as pessoas que procuram o CREAS, muitas vezes, eles vão diretamente no órgão ou procuram, por exemplo, o Conselho Tutelar, o CRAS e já passa para vocês? Bom, assim, a gente tem demandas espontâneas, muitas vezes a gente recebe, né, pessoas são recepcionadas no nosso ambiente de trabalho, mas muitas vezes também a gente recebe a denúncia através de terceiros, né, sejam dos nossos próprios funcionários, né, que chegam, se sentem mais à vontade, conversa com um dos funcionários, e também tem a articulação da rede, ou seja, a gente trabalha muito ligado com o Conselho Tutelar. Então, todas as demandas que envolvem violações de direito de crianças e adolescentes, a gente trata diretamente com o Conselho. Da mesma forma do CRAS, quando existe ali alguma violação, algum abuso, algum maus tratos, né, a gente também tem a atuação do CRAS e também do Conselho do Idoso, como o Laci citou, a gente também trabalha, faz articulação, visita em conjunto. A gente tem, né, as nossas redes sociais também, a localização da nossa sede do CREAS é localizado no Vila Nova, então a gente também vai disponibilizar o endereço certinho, o Wilka vai repassar para vocês, porque aí se alguém, né, estiver ouvindo o nosso programa e estiver sofrendo algum tipo de violação, maus tratos, abuso, violência patrimonial, psicológica, qualquer tipo de violência, pode se sentir à vontade, saber que existe uma rede de apoio, saber que existe uma equipe preparada para atender e receber a demanda. Beleza, eu quero só deixar para os ouvintes aqui, que eu não falei no início, o nome do WhatsApp. Quem quiser participar, de repente, tirar alguma dúvida, é o 981 96 1202, viu? 981 96 1202. Qual o público-alvo do CREAS? O público-alvo do CREAS, no caso, são qualquer tipo de pessoa que venha sofrendo algum tipo de violência. Muitas vezes são crianças, adolescentes, idosos, mulheres, né, vítimas de violência doméstica, familiar. Existem também as pessoas que estão em situação de rua. Então, todas essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de violação e estejam em vulnerabilidade é o público-alvo do CREAS. Como eu tinha perguntado para a Laci, hoje, se a gente hoje precisar fazer uma denúncia de alguma situação que esteja acontecendo com o idoso, a gente procura o CREAS? Isso, pode procurar tanto o Conselho do Idoso, quanto diretamente o CREAS. A gente trabalha em articulação, então a demanda que é recepcionada pelo Conselho do Idoso é repassada para o CREAS e vice-versa. A gente sempre trabalha em rede. Beleza, abraçar os ouvintes que vão assistir daqui a pouco esse vídeo nosso, tá bom? Desde já agradecer mais uma vez a turma da rede que marca presença aqui, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar. Quais os tipos de demandas e violências o CREAS acompanha? O tipo de violência é o diverso, né? Violência patrimonial, como lá se citou a questão dos benefícios, né, dos idosos que muitas vezes são desviados, né, para usos indevidos. Violência patrimonial, violência física, violência psicológica, violência sexual. Então, assim, violência contra a mulher. Então, são
infelizmente, as várias gamas da violência, né? As várias nuances de violência. Então, a gente atende essas demandas. Eu queria deixar claro, né, para a população que a gente não tem o poder de polícia. O poder de polícia Muito é bem. o poder de agir efetivamente ali, resolver uma demanda. Quando, por exemplo, está acontecendo um abrigo, uma discussão, nós, enquanto equipe de CREAS, nós não temos o poder de chegar e de conter aquelas pessoas. Então, sempre a gente recomenda que, quando estiver acontecendo a violação do direito, acontecendo uma agressão, alguma coisa do tipo, reportem-se à polícia militar. É a polícia que tem, de fato, o poder de intervir diante de uma situação como essa. A nossa equipe, ela vai recepcionar, escutar essa vítima. É bom deixar bem claro isso, porque às vezes uma pessoa pode até ligar num momento, né? Assim, Sim. tá acontecendo, Deus o livre, um jovem tá espancando um idoso. Aí vai ligar pra quem? Ei, quem vem aqui resolver, rapaz. Aí tem casos que é a polícia, né? Exatamente, exatamente. Assim, casos que envolvem, no momento ali, no É. calor do momento, infelizmente a gente não tem como atuar. O trabalho, no caso, é da Polícia Militar. Então, assim, a gente recepciona depois essa vítima, a gente faz o acolhimento, a escuta especializada, a gente faz os encaminhamentos devidos, seja para psicólogo, seja para algum outro serviço ofertado pela assistência social do município para tentar resolver, amparar. E a gente segue fazendo o acompanhamento dessa vítima, né? São casos que são abertos prontuários administrativos no CREAS para a gente fazer o acompanhamento dessa vítima ao longo, né? Para tentar resolver a situação. Mas, de fato, não temos o poder de polícia, né? Então, quando acontece ali no calor do momento, é reportar à Polícia Militar. E aí, só depois, aí vocês repassam para o CREAS. Beleza. Qual o panorama quantitativo dos atendimentos realizados pelo CREAS do município? Então, quanto ao panorama de atendimentos, atualmente o CREAS acompanha 36 famílias, né, de diversos tipos de violência praticada. Peço licença aqui só para consultar os números. Dentre essas 36 famílias, nós temos uma pessoa com deficiência, 9 idosos, 9 mulheres, 15 crianças e adolescentes, um número bastante expressivo, né, para um município de pequeno porte, e 2 pessoas em situação de rua também, que são acompanhadas por nossa equipe. Esse número, demonstra a diversidade, né, das demandas que nós recebemos, que, como Raíssa enfatizou, vai desde violência psicológica, patrimonial, negligência, situações de abuso, né, exploração sexual de criança e adolescente. Então, mostra essa diversidade que nós temos nas demandas que nós atendemos. E reforça também a importância de nós termos uma proteção social, de fato, especializada para realizar o acompanhamento destes casos, né? É bom lembrar aqui também que a equipe CREAS ela é composta por profissionais especializados, né? Tem assessor jurídico, né? Além do coordenador, tem a equipe técnica, que é composta por assessor jurídico, assistente social e psicólogo, né? Que são profissionais ali habilitados, né, para atuar com esses tipos de demandas e oferecer um acolhimento, um acompanhamento mais efetivo. Atualmente, quem está como psicólogo do CREAS? No momento, nós estamos aguardando a contratação, né, de uma psicóloga, que houve recentemente o concurso público, né, e aí nós estamos aguardando a contratação desse profissional. Marlene voltou aqui, vamos ver aqui. Bom dia, Marlene. Como é bom ter esclarecimentos, divulgação, porque eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar em CREAS, porque eu nunca tinha visto falar. Não sabia como é que se diz, a utilidade deles. Se eu precisasse, eu não ia saber como chegar até eles. Como é bom ser divulgado, tá? Parabéns, Elifran. Valeu, Marlene. Obrigado, Marlene, pela participação. Pode concluir, se você quiser concluir aí. Basicamente é isso, né? As demandas que nós recebemos, né? O quantitativo. Eu acho que a gente já falou aqui, mas eu vou perguntar. Como a população pode procurar o CREAS e onde fica localizado?
Sim, como já foi falado, a população pode procurar diretamente na sede, né, que fica localizado, peço licença só para conferir o endereço aqui completo, que é na rua Antônio de Souza Maciel, aqui no bairro Vila Nova, né, próximo ao Mercadinho de Edimar, acredito que fica mais fácil de localizar. Mas também é importante lembrar, Elifran, que qualquer pessoa ela pode denunciar, né, situação de violação de direitos ou a prática de algum tipo de violência, não somente na sede do CREAS, mas toda a rede de proteção, né? Conselho Tutelar, que é o órgão originário envolvendo crianças e adolescentes, né? É a porta de entrada, digamos assim. Como também existe o Disque 100, né? Que é a denúncia anônima, totalmente sigilosa, né? Que a pessoa não é identificável. Então, é importante a população saber que ela pode denunciar, né? Tanto diretamente quanto por outros órgãos. Laci, eu não sei hoje, mas na minha época esse Disque 100 funcionava, viu? Deu trabalho aos conselhos tutelares, viu, Ricardo? Ainda hoje dá, né? Mas eu acho que naquele tempo era demais. Mas, enfim, tá ali para as pessoas procurar mesmo, ligar, não é isso? E denunciar, por contanto que sejam denúncias, né, fundadas, elas que tenham fundamento, né? Porque não adianta também você ter raiva de Ricardo, aí eu tô com raiva dele, eu vou ligar e... Não, gente, tem que ter cuidado na hora de denunciar alguém, né? Porque também, calúnia também é crime, não é isso? Sim. Então, amigas, eu quero agradecer, certo? Mais uma vez dizer, Ricardo, que depois a gente vai organizar para a gente fazer um programa, depois aí de julho, agosto, para cada sábado, que o meu programa é no sábado, certo? Dependendo do horário das profissionais, para a gente fazer cada sábado com um órgão, né? O CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, certo? E eu quero que você deixe qual a mensagem que vocês podem deixar para os nossos ouvintes e para quem vai assistir o vídeo daqui a pouco. Elifran, queria agradecer, né, em nome de todos que estão aqui presentes. Por exemplo, Dona Marlene, agora ela sabe, né, que existe o CREAS e que o CREAS atua na rede de assistência social do município. De fato, a nossa atuação ela é mais sigilosa porque a gente mantém um contato direto com as vítimas, né, as pessoas que sofrem a violação. Então, por isso a gente não divulga. Mas, conforme repassado, né, a nossa sede está no bairro Vila Nova, próximo ao Mercadinho de Edimar, né? Então, sinta-se à vontade, né, de comparecer à sede, de conhecer a equipe e de reportar para a gente quaisquer demandas que tenham, né, com base em alguma violação de direito. A equipe está pronta, preparada para atuar. A gente queria agradecer a oportunidade de comparecer aqui hoje, né, do senhor, de fazer o programa no dia de hoje, né, em especial, para a gente externalizar para a população a nossa atuação e a importância, né, de falar sobre os direitos violados, de falar sobre a prevenção, de falar que existe toda uma rede de apoio que está para amparar a sociedade, né? Como eu citei anteriormente, né, a informação é uma forma de prevenção. Então, uma vez que a população ela tem um conhecimento, ela se torna mais segura, né, para reportar qualquer tipo de violação que está acontecendo. A equipe do CREAS está ativa, atuante e prontos, né, para prestar o serviço para a população. A gente agradece a oportunidade de comparecer aqui hoje no programa do senhor e queria mandar um abraço para todos os ouvintes. E reforçando, né, as palavras de Raíssa também, em nome do CREAS, nós agradecemos a participação de estarmos aqui hoje, né, a todos os presentes e ouvintes, e reforçamos mais uma vez a importância de buscar ajuda, né, ao saber ou ter conhecimento ou estar vivenciando uma situação de violação de direitos. É importante buscar ajuda, que é o primeiro passo para romper, né, efetivamente com o ciclo de violência, né, e garantir a proteção dos direitos, né, do público-alvo, criança, adolescente, idoso, mulheres, né, pessoas com deficiência também, pessoas em situação de rua, são inúmeras, né? E aí agradecemos mais uma vez a oportunidade. Beleza, passa aí o Instagram do CREAS para quem quiser seguir também. Sim, CREAS Nazarezinho, não é? CREAS Nazarezinho, pessoal. Vocês também podem mandar mensagens lá.
CREAS Nazarezinho. Só um momentinho, deixa o nosso CREAS Nazarezinho, gente. Pronto. @CREAS Nazarezinho. Beleza, então vocês podem seguir lá também, pode procurar pessoalmente o órgão, né? Também. Quando precisar. Então, mais uma vez, obrigado, Laci, Kenio, Ricardo, Ilka e Rayane. Raíssa. Mas, rapaz, terminou o programa, eu chamo ela de Rayane. Viu? Raíssa, muito obrigado a vocês aí e deixo o convite feito para próximos programas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, gente, que esteve com a gente no vídeo. Esse vídeo vai ficar salvo lá no YouTube. Um abraço a todos, gente.